Quantas vezes você já se pegou sofrendo pelo que não podia mudar? A palavra guardada no silêncio, o olhar que confundiu, a mensagem perdida no caminho, o emprego que não apareceu e a perda que, mesmo sem escolha, você precisou carregar. Nosso sofrimento nasce, quase sempre, do que não está sob o nosso domínio. E por isso vivemos tensos, preocupados, ansiosos, tentando lutar contra o inevitável. É como remar contra uma tempestade, em um barco condenado a afundar. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Uma filosofia que atravessou séculos, impérios, guerras, e ainda hoje pode trazer paz em meio ao caos. Essa filosofia se chama estoicismo, e hoje você vai entender, de forma clara e profunda, o que isso realmente significa. Para entender o estoicismo, precisamos voltar mais de 2000 anos no tempo. A Grécia Antiga ainda influenciava o mundo com sua filosofia, e foi ali, entre colunas de mármore e ruas de pedra, que nasceu essa escola de pensamento. Zenão de Sítio era um mercador, um homem comum, até que um naufrágio destruiu seu navio e sua mercadoria. Ele perdeu tudo, mas descobriu que, às vezes, quando o destino tira tudo de nós, é justamente aí que a vida começa a fazer sentido. Enquanto vagava por Atenas, entrou em uma livraria. Ali, começou a ler sobre Sócrates. E então, como quem desperta de um sono profundo, teve um insight. Se eu não posso controlar o que me acontece, posso ao menos controlar como reajo. Inspirado por esse pensamento, Zenão começou a ensinar em um local público, uma espécie de pórtico coberto. Seus discípulos passaram a ser chamados de estoicos. Com o tempo, o estoicismo se espalhou, chegou a Roma, e em Roma encontrou seus maiores nomes: Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, três homens muito diferentes entre si. Um era político, outro escravo e o outro imperador, mas todos guiados pela mesma ideia. O que importa não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece. E não se engane, o estoicismo não nasceu nos palácios, ele nasceu nas ruas, no sofrimento, na injustiça, no medo. Ele não é um luxo intelectual, é um mapa para sobreviver ao caos. Zenão não escreveu para impressionar, Epicteto não falava para filósofos, Marco Aurélio não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo, para lembrar-se, todos os dias, de que a maior luta não acontece no campo de batalha, mas dentro da própria mente. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia prática. Não é feita para ficar em livros, é feita para ser vivida. Ela parte de um princípio muito simples, mas extremamente poderoso. Existe o que está sob o nosso controle, e existe o que não está. E o sofrimento humano nasce quando esquecemos dessa distinção. Sofremos quando confundimos o que podemos com o que gostaríamos de controlar, quando acreditamos que o mundo deve se ajustar às nossas expectativas, quando nos apegamos ao transitório como se fosse permanente, e quando resistimos aos fatos da vida como se tivéssemos poder sobre eles. O estoico observa a realidade com clareza. Ele não exige que a vida obedeça às suas vontades. Ele ajusta suas vontades à natureza da vida. O estoico não nega a dor, mas entende que a dor faz parte da existência humana e que sofrer desnecessariamente por aquilo que escapa às nossas mãos é como tentar segurar o vento. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E Sêneca, cercado de riqueza e poder, nos lembra: somos mais frequentemente assustados do que realmente machucados. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O estoicismo nos convida a olhar para dentro, a descobrir uma força que independe do que acontece fora, uma força que não quebra com a opinião dos outros, nem se desfaz diante da perda. Ser estoico é assumir a responsabilidade sobre si, não culpar o destino, nem o acaso, nem o outro, mas cultivar a integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Existe uma ideia equivocada que muitos têm ao ouvir a palavra estoicismo. Muitos pensam que um estoico é alguém frio, apático,
emocionalmente distante, como se sentir fosse sinal de fraqueza. Mas essa não é a visão original, nem verdadeira, dessa filosofia. O estoico sente, ele experimenta emoções, como qualquer ser humano. A diferença está em como ele responde a elas. Ele não se entrega ao impulso cego, não se deixa carregar por paixões descontroladas. Ele busca a estabilidade interior. Para o estoico, não há virtude em reprimir emoções, mas sim em compreendê-las e não ser dominado por elas. Isso exige treino, observação e autodomínio. Quando a raiva aparece, o estoico responde com silêncio. Quando a perda chega, responde com aceitação. Quando a crítica pesa, responde com ponderação. Quando o prazer seduz, responde com moderação. Não se trata de sufocar sentimentos, mas de tratá-los com sabedoria, sem se tornar escravo deles. A emoção pode vir, mas a ação é uma escolha. Estoicismo não é sobre eliminar os sentimentos, é sobre viver com virtude, mesmo quando as emoções tentam tomar o controle. É sobre agir com justiça, coragem, sabedoria e equilíbrio, mesmo quando tudo à sua volta tenta te arrastar para o contrário. Vivemos em um tempo onde a liberdade parece abundante, mas a serenidade rara. Estamos conectados o tempo todo, mas desconectados de nós mesmos. O mundo gira mais rápido do que conseguimos acompanhar, e quanto mais corremos, mais perdemos o sentido para onde estamos indo. Somos distraídos por notificações, engolidos por urgências, consumidos por comparações. Nossa atenção hoje é o bem mais disputado do planeta, e é nesse cenário que o estoicismo se torna uma âncora. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Você só precisa controlar o que depende de você. Enquanto todos perseguem o efêmero, o estoico se volta para o que é essencial. Enquanto as massas reagem impulsivamente, ele observa, reflete e age com propósito. A filosofia estoica não é um escape da realidade, é um mergulho profundo nela. Ela nos convida a viver com os pés firmes no chão, mas com a mente livre do que não importa. A cultivar a presença, a razão e a virtude, mesmo em um mundo que valoriza pressa, aparência e aprovação. Não se trata apenas de viver com propósito, mas de agir com integridade, de encontrar estabilidade em um mundo instável, de descobrir força interior, não para dominar os outros, mas para dominar a si mesmo. E a partir disso, viver com leveza e sabedoria, mesmo em meio ao ruído. O estoicismo não promete um mundo sob seu controle, mas mostra com clareza que há algo que sempre será seu: sua mente, suas escolhas, seu caráter. Você não pode mudar o que já aconteceu, não pode evitar tudo o que ainda virá, mas pode decidir todos os dias como responder a cada situação. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e é sobre isso que essa filosofia trata: viver com clareza, agir com intenção, buscar virtude mesmo quando é mais fácil reagir com impulso. O estoico vive no mundo real, sente, perde, erra, aprende, mas escolhe diante de tudo isso se manter firme. Firme no que acredita, firme no que pode controlar, firme no essencial. Ser estoico não é endurecer, é refinar, é viver de forma lúcida, é escolher o caminho da consciência, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse foi apenas o primeiro episódio da nossa série Estoicismo, a filosofia que transforma vidas. No próximo episódio, vamos responder a pergunta: o que é ser uma pessoa estoica? Você vai descobrir por que ser estoico não é ser frio, mas sim resiliente, e como aplicar isso na prática, no trânsito, nas críticas, nas perdas. Te vejo no episódio 2. E lembre-se, quem domina a si mesmo jamais será dominado pelo mundo.